Eles estão jogando o jogo deles. O jogo de não jogar um jogo. Se eu lhes mostrar que os vejo tal qual eles estão, quebrarei as regras do seu jogo e receberei a sua punição. O que eu devo, pois, é jogar o jogo deles, o jogo de não ver o jogo que eles jogam. Hoje é dia 2 de abril de 2022, meu nome é Carmen, sou professora de Sociologia e essa é a aula 7 do primeiro semestre de 2022. Comecei com uma citação do livro Laços, do autor Ronald David Lang. Ele foi um psiquiatra que descreveu suas teorias sobre a origem dos sintomas psicóticos característicos da esquizofrenia, que é uma doença mental. Lang analisou a dinâmica interna da esquizofrenia e desenvolveu estudos sobre pessoas com transtornos mentais, que, segundo ele, teriam origem no relacionamento familiar. Lang tentou explicar que certos sintomas eram a tentativa por parte do indivíduo de preservar a sua identidade e integridade, o que contradizia a ideia de que esses transtornos seriam de origem biológica ou química, desenvolvendo o conceito e o movimento da antipsiquiatria, inovador no tratamento da esquizofrenia. Voltemos ao trecho inicial para que eu possa propor algumas reflexões. Eles estão jogando o jogo deles. Bem, aqui está bem claro que há alguém falando de outras pessoas e dá para perceber que quem fala não se sente incluído. Continuando. Eles estão jogando o jogo de não jogar um jogo. Percebe-se aqui o que costumamos chamar de hipocrisia e que as regras do jogo não estão claras. Daí temos somente a sensação de que existe um jogo do qual a pessoa que fala não faz parte e também não sabe as regras. Por isso, essa pessoa, além de excluída, se sente perdida e sem referências. E o autor continua. Se eu lhes mostrar que os vejo tal qual eles estão, quebrarei as regras do seu jogo e receberei a sua punição. Você percebe então que os jogadores não admitem ser desmascarados e que fazem com que quem veja o jogo deles se sinta ameaçado, com medo da punição. Então, quem é punido? Aquele que mostra o que querem esconder. E o que querem esconder? As regras do jogo. E o autor continua. O que eu devo, pois, é jogar o jogo deles, o jogo de não ver o jogo que eles jogam. Então, qual é o final da história? Para pertencer, o personagem, autor do discurso, é excluído e que vê um jogo que não pode se manifestar sobre ele, é obrigado, para pertencer, a se anular, porque ele não pode manifestar que ele está vendo que um jogo está sendo jogado. E por acaso, somos todos obrigados a fazer isso? Somos obrigados a duvidar de nós mesmos? Somos obrigados a negligenciar nossos sentimentos e nossos direitos? É daí que Lang diz que a loucura seria uma defesa do indivíduo para proteger a integridade da sua identidade. Como diz Caetano Veloso na música Vaca Profana, de perto, ninguém é normal. Você deve estar se perguntando, e o que tudo isso tem a ver com sociologia? Fique ligado, fique ligada. Continuarei em nossa próxima aula. Olá! Hoje é dia 3 de abril de 2022. Eu sou a professora Carmen de Sociologia e esta é a aula 8, sobre a análise langiana da esquizofrenia à psicologia de massas do fascismo. Sabemos que a sociedade é constituída por indivíduos, mas não por indivíduos isolados, mas sim por indivíduos em interação. Ou seja, a sociedade é constituída por interações sociais. Bem, então, tudo aquilo que vimos, ou melhor, ouvimos na aula 7, tem a ver com sociedade. Por isso, tem a ver também com sociologia. Portanto, podemos lançar um olhar sociológico sobre tudo isso. E o que são essas interações sociais? São jogos. Jogos em que todos nós estamos inseridos, quer queiramos ou não. Por isso, é melhor para nós que façamos um esforço para compreender esses jogos. Caso contrário, seremos facilmente manipuláveis. Uma pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado mostrou o WhatsApp como principal fonte de informação dos entrevistados,
com 79%, e possui 136 milhões de usuários no Brasil, sendo a plataforma mais popular. Depois, aparecem os canais de televisão, 50%, a plataforma de vídeos YouTube, 49%, o Facebook, 44%, sites de notícias, 38%, Instagram, 30% e emissoras de rádio, 22%. O problema é que nesses meios de comunicação, as informações já vêm pensadas, já vêm prontas, já vêm mastigadas. Sabe aquele passarinho quando nasce? Pois é, a mãe dele mastiga o alimento para ele e depois coloca em seu biquinho. É isso que acontece conosco quando simplesmente aceitamos as informações que recebemos pelo WhatsApp, TV, YouTube, etc. Para pensar, é preciso esforço. Pesquisar as diversas fontes de leitura. Mas vou te dizer uma coisa: além de necessário, é libertador. Sem consciência, você vai jogar o jogo dos outros sem sequer saber que está jogando um jogo. E o pior de tudo, você provavelmente vai jogar contra você mesmo, embora te digam o contrário. Por isso, é muito importante que você, primeiro, não aceite simplesmente o que te dizem. Pesquise, procure as fontes, leia. Segundo, quando alguém te disser, confie em mim, desconfie mais ainda. Terceiro, por isso estou te dando os nomes dos autores e das obras. Vá atrás, leia você mesmo. Quarto, a internet te manipula, é manipulada e também censurada. Agora, vamos falar de algumas ideologias e conceitos muito importantes: autoritarismo, hierarquia, nazismo, socialismo, comunismo. Vamos começar falando do autoritarismo. Autoritarismo tem a ver com autoridade, e autoridade tem a ver com hierarquia. E o que é hierarquia? Hierarquia é a distribuição de poder dentro da sociedade. Por meio da hierarquia, algumas pessoas têm mais poder do que outras. Por esse motivo, algumas mandam e outras obedecem. De alguma maneira, a hierarquia é necessária para a organização social. O problema é que, frequentemente, as pessoas abusam de suas posições hierárquicas superiores. Deixe-me dar um exemplo. Um técnico de futebol tem autoridade para, durante um jogo, retirar ou colocar um jogador em campo. Os jogadores devem obedecer à sua autoridade. Mas, digamos que um time ganhou um jogo muito importante e por isso ganhou o campeonato. Daí, todos do time saem juntos para comer uma pizza. Depois de beber umas cervejas, o técnico manda que um jogador ligue para a sua casa e avise a sua esposa dele, técnico, que está comendo uma pizza com o time. Bem, essa é uma responsabilidade dele e o jogador não tem nada a ver com isso. Só que o jogador sabe que, caso não obedeça, poderá ser prejudicado. Nesse caso, o técnico foi autoritário, porque usou de sua autoridade de maneira indevida. Esse é apenas um de vários exemplos que podem acontecer na nossa vida e acontecem frequentemente. Geralmente, o estereótipo de uma pessoa autoritária é de uma pessoa brava, que grita, esbraveja, mas nem sempre é assim. Às vezes, o autoritário pode ser muito amável e carismático e as pessoas nem notarem que ele é autoritário. Mas, se ele concentra muito poder em suas mãos e induz as pessoas a fazerem o que ele quer, sem levar em consideração outras pessoas envolvidas, ele está sendo autoritário. Da mesma forma, existem líderes autoritários que concentram poder, censuram e perseguem seus opositores. Para falar sobre isso, vamos lembrar do Erich Fromm. Nossa, quando eu era adolescente, adorava Erich Fromm. Ia para a biblioteca da escola e ficava horas lendo seus livros. Erich Fromm foi um psicanalista, filósofo humanista e sociólogo alemão, que nasceu em 1900, portanto, na virada do século XX. Ele foi um dos primeiros a perceber a ligação entre nazismo e autoritarismo. Segundo ele, a pessoa autoritária é ao mesmo tempo dominadora e submissa. Dominadora relativamente àqueles que ela percebe como mais fracos e submissos com relação aos que ela percebe como mais fortes. Então, por exemplo, você pode ter um empregado que é submisso em relação ao patrão e dominador em relação à sua família, com a esposa e os filhos. Em relação ao nazismo, também conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse nome não tinha absolutamente nada a ver com o que realmente foi o nazismo. E o que foi o nazismo?
O nazismo foi um movimento político e social que surgiu na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial e assumiu o poder em 1933, quando Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha por meio de eleições. Como referências, vou te indicar Richard Evans em A Chegada do Terceiro Reich, Eric Hobsbawm em A Era dos Extremos, Lionel Richard, cuidado, não é Lionel Rich. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. É o Lionel Richard em A República de Weimar. Eu vou botar tudo isso nas referências, tá? A ideologia nazista exterminou 6 milhões de judeus em campos de concentração durante o Holocausto. Além dos judeus, outros grupos sociais como ciganos, homossexuais e negros. O nazismo ficou marcado pelos seus ideais antissemitas, ou seja, de preconceito e hostilidade contra os judeus, mas também perseguiam, torturavam e matavam comunistas, negros, homossexuais e todos aqueles que não se enquadravam nessas categorias, mas eram críticos ao regime. Podemos dizer, então, que o nazismo era autoritário, mas, mais do que isso, genocida. E o que é ser genocida? É defender o extermínio de certos grupos humanos. Para compreender um pouco sobre a negação do Holocausto, assista ao filme que eu coloquei inteirinho para você e legendado aqui na descrição dessa aula. Sobre o nazismo, tem muitos filmes e documentários, entre eles A Lista de Schindler e A Escolha de Sofia. Agora que temos a descrição do nazismo, vamos à descrição do socialismo. O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial. Baseada no princípio da igualdade, a corrente socialista emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que vigorava na época, o seu principal representante, o Karl Marx. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre o assunto, sem paixões ou ódios, veja no link que deixarei na descrição do vídeo com o título Como Estudar o Marxismo. A matéria Por que não se deve comparar o comunismo com o nazismo, cujo link está disponível na descrição desta aula, diz o seguinte: o comunismo é uma ideologia, um movimento político, filosófico, social e econômico, cujo objetivo final é estabelecer uma sociedade comunista, ou seja, igualitária, sem divisão de classes sociais. O comunismo seria uma etapa posterior ao socialismo. O comunismo é um regime que lutaria contra uma elite opressora para que todos tivessem os mesmos acessos às riquezas materiais e imateriais. Já o regime nazista pregava a preservação de uma elite que, teoricamente, seria superior e, por isso, teria o direito de eliminar ou escravizar os outros. Enquanto a ideologia de Karl Marx tratava de um sistema econômico que lutaria pela igualdade social, o pensamento de Hitler tinha como premissa o extermínio de etnias e grupos. Por esse motivo, são duas coisas bem diferentes. Alguns querem tentar igualar os dois, mas não é correto. O socialismo tem como premissa a justiça social. O nazismo tem como princípio a violência e o extermínio de alguns grupos. Por esse motivo, nazismo é crime, enquanto socialismo e comunismo não são. Esses temas são muito complexos, podem e devem ser aprofundados pela leitura, reflexão e racionalidade. Olá, hoje é dia 3 de abril de 2022. Eu sou a professora Carmen de Sociologia. Esta é a aula 9 e a terceira aula de uma série de 4. Nessas 4 aulas, procuro fazer uma relação entre a formação do caráter autoritário individual com regimes autoritários como o nazismo e o fascismo. O título desta série é Da análise lenguiana da esquizofrenia à psicologia de massas do fascismo. Vamos falar da personalidade individual autoritária, como base para o fascismo de massas. O fascismo, embora seja um fenômeno de massas, tem sua gênese numa predisposição psicológica dos indivíduos. Vou indicar a leitura do artigo A Formação da Personalidade Autoritária e colocar o link na descrição desta aula.
O impacto determinante da indústria cultural no psiquismo dos indivíduos tem a ver com o fato de que o fascismo, diferentemente de outros regimes ditatoriais, necessita de uma base de massa para ter sucesso como movimento político, o que significa que ele deve assegurar uma cooperação ativa e não apenas uma submissão medrosa de amplos setores da população envolvida. Esse impacto ocorre porque a ideologia fascista, veiculada pelos meios de massa, corresponde à estrutura de caráter dos indivíduos integrantes dos mencionados setores, uma vez que antigas expectativas, nostalgias, medos e inquietações tornam as pessoas receptivas a certas convicções e resistentes a outras. Perceba que muitos produtos culturais têm na exposição pública e humilhação das pessoas sua base. Vou te dar alguns exemplos. Procure parar um pouco e reflita se o que estou dizendo é verdade ou não. Pense nas videocassetadas do Faustão. Na sua opinião, tem ou não exposição pública e humilhação das pessoas? Agora, pense no BBB. Na sua opinião, tem ou não exposição pública e humilhação das pessoas? Será que é por acaso? Segundo Marilena Chauí, naturalizamos situações de abusos e violências, e isso tem impacto sobre a nossa capacidade de ter empatia ou não. Muitas vezes também somos manipulados para sentir compaixão por uma pessoa ou grupo específico e não sentir em relação a outras pessoas ou grupos. As características psicológicas que, de acordo com os autores, permitem aferir o grau de antissemitismo a convencionalismo, ou seja, a fixação em valores aceitos de forma convencional e acrítica. B. Submissibilidade autoritária, a qual designa a submissão completa e a crítica a um líder. C. Agressão autoritária, que é a tendência do autoritário a punir pessoas consideradas outsiders. D. Anti-intracepção, que significa uma reação extremada contra tudo o que é subjetivo ou imaginativo. E. Superstição e estereotipia, que indica a crença na determinação mística do próprio destino. F. Pensamento de poder, que designa a identificação completa com formas de poder. G. Destrutividade e cinismo, que corresponde à hostilidade generalizada e gratuita. H. Projetividade, a qual aponta para a projeção de pulsões sobre o exterior. Segundo o jurista e psicanalista Rubens Casara e a filósofa Márcia Tiburi, que lançaram o livro Um Fascista no Divã, o que acontece hoje nas redes sociais é um clima de fascistização. Trata-se de uma grande comunidade comunicacional de clichês e frases prontas que cultivam o ódio. Agora, nós vamos voltar lá no comecinho da aula 7, lembra? Eles estão jogando o jogo deles, o jogo de não jogar um jogo. Se eu lhes mostrar que os vejo tal qual eles estão, quebrarei as regras do seu jogo e receberei a sua punição. O que eu devo, pois, é jogar o jogo deles, o jogo de não ver o jogo que eles jogam. Ele vai precisar se sentir pertencendo a alguma coisa e por esse motivo será facilmente manipulável. Agora, ele vai jogar o jogo. Então, se forem apresentadas ideias prontas, os mesmos discursos que se repetem, os mesmos inimigos para serem odiados, essa pessoa será sugada como se houvesse um grande imã, sem precisar pensar. Ele não vai lembrar, nem vai saber das suas carências, não terá consciência delas. Ao contrário, se sentirá forte, empoderado. Ele irá defender essas ideias prontas como se fossem dele, pois tem o tamanho de suas carências. Ele vai aderir ao discurso de ódio. Todo aquele ódio acumulado desde muito cedo, seus sentimentos de rejeição e raiva virão à tona agora. Ele vai participar de um jogo cujas regras estão sendo mostradas. Basta odiar os alvos que estão sendo mostrados. Mas a quem interessa tudo isso? Olá, hoje é 3 de abril de 2022. Eu sou a professora Carmen de Sociologia. Esta é a aula 10 e a quarta e última de uma série de 4. Nessas 4 aulas,
procuro fazer uma relação entre formação do caráter autoritário individual com regimes autoritários como o nazismo e o fascismo. O título desta série é Da Análise Lenguiana da Esquizofrenia à Psicologia de Massas do Fascismo. Da obra Psicologia de Massas do Fascismo, do William Reich. Sob condições sociais favoráveis, o homem é um animal racional essencialmente honesto, trabalhador, cooperativo, que ama e, tendo motivos, odeia. É absolutamente impossível conseguir-se uma flexibilidade da estrutura do caráter do homem atual, através da penetração desta camada mais profunda e tão promissora, sem primeiro eliminar-se a superfície social espúria e não genuína. Mas, ao cair a máscara das boas maneiras, o que primeiro surge não é a sociabilidade natural, mas sim o nível de caráter perverso sádico. Então, qual a conclusão desta série de 4 aulas? Na minha perspectiva, resultado das leituras, filmes, séries e reflexões que tenho feito durante muitos anos de vida acerca de nossa sociedade injusta, desigual e extremamente violenta, é que, em geral, o nosso processo de socialização tem enfatizado demasiadamente a competitividade. Desde muito cedo, o que há de melhor em nós, a saber, a nossa sensibilidade, nossa capacidade de amar e nossa criatividade, são invalidados em nome de uma produtividade que nos desconecta de nós mesmos. Dessa forma, ficamos vulneráveis a ideologias que reproduzem de maneira intensa um espírito bélico e persecutório, ou seja, um ambiente de guerra e perseguições permanentes. Sem perceber, somos ao mesmo tempo vítimas e algozes de um mecanismo violento e destrutivo das interações sociais. Sociólogos chamam esse processo de esgarçamento social. Penso que cultivamos, geralmente sem perceber, um sistema destrutivo de nossas sociabilidades. Quer uma prova disso? Olhe à sua volta e observe que naturalizamos a presença de abusos, violências e silenciamentos que perpetramos tanto contra nós mesmos como contra os outros. Infelizmente, minhas queridas e queridos estudantes, vocês já nasceram no mundo dessa forma. Mas a verdadeira liberdade não é poder humilhar nem xingar outras pessoas. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada por meio da consciência do nosso mundo interno e na cura das feridas que esse mundo fez e faz em todos nós. Sinto te dizer que, se não nos empenharmos em fazer isso, poderemos nos deparar com tudo daqui para frente, menos com os espaços necessários para o desenvolvimento de nossas potencialidades. Em outras palavras, a única forma de ser feliz é lutar para conquistar espaços para os afetos, a empatia, a compaixão, as alegrias e o desejo compartilhado de um mundo melhor para todas e todos. Sem isso, permaneceremos ratos de laboratórios, de sistemas que tratarão de nos manter distraídos com guerras que não foram criadas por nós, mas que querem nos envolver diariamente. O mais importante é perguntar a nós mesmos quais são as minhas guerras íntimas, que violências estão acontecendo bem na minha cara e prefiro não me envolver, ou quando me envolvo é para jogar gasolina naquilo que está pegando fogo. Que oportunidades estou perdendo de fazer de mim e do ambiente em que vivo um espaço mais saudável de convivência? Essas são algumas questões que eu gostaria de propor a você para reflexão. Após assistir a série de 4 aulas, de 7 a 10, assista também ao episódio Matem os Outros, que eu vou deixar no link para você.
refletindo sobre tudo isso. Abraços e até a próxima. You keep calling and calling.